Eu sou o André Araújo, sou um dos coordenadores do Nordeste Lab. O Nordeste Lab surgiu enquanto ideia já faz uns 5 ou 6 anos. Ele surgiu num contexto muito informal. Assim, as pessoas que idealizaram inicialmente o Nordeste Lab se reuniram, se conheceram em Cachoeira ou por conta de Cachoeira, né? Eu, Daniela e Manuela, que fomos os 3 idealizadores iniciais. Eu e Dani éramos estudantes de cinema lá na UFRB. Manuela é uma chilena que ficou um tempo morando aqui em Salvador e ora em Cachoeira também. Então, mas a gente passava a maior parte do tempo juntos lá, ela é fotógrafa, enfim, trabalhava como freelancer aqui. E assim, a ideia de conceber esse projeto surgiu muito assim, de conversas informais, de corredor, de cafezinho, de mesa de bar e tal. Porque a gente vinha daquele bom e velho diagnóstico de que dos nossos bons e velhos problemas em relação à produção de cinema na Bahia, que a gente já vinha conseguindo produzir quantitativamente, qualitativamente, mas continuávamos com dificuldade de fazer essa produção escoar. Então a gente ainda tinha uma dificuldade de conseguir chegar para mais gente e também dificuldade de se fortalecer enquanto mercado, né? Pensando tanto de um ponto de vista de direito de acesso, mas também de um ponto de vista de acesso a mercados, que ainda é muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, né? Se a gente pensa do ponto de vista de produção. E, ao mesmo tempo, aí, quando a gente começou a pensar isso, que foi 2011, mais ou menos, 2011, 2012, a gente estava num contexto de criação do Fundo Setorial do Audiovisual, que era de 2008, mas ainda estava começando, engatinhando a operação, e a Lei da TV Paga, que foi um movimento que culminou com a aprovação de uma lei que garantia cotas para produtoras com sede nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, uma cota específica de produção, ou melhor, foi uma lei que obrigava a emissoras de televisão de canal pago a adquirirem, exatamente, adquirirem, a licenciarem produtos de produtoras independentes, e uma parte desses produtos tinham que ser de produtoras com sede nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então isso criou uma cota de mercado obrigatória para essas produtoras também. Então foi um movimento que, tudo isso somado, assim, a gente num contexto de um movimento de crescimento de produção, juntamente com esses outros incentivos que estavam acontecendo, a gente percebeu que havia um movimento que poderia ser potencializado. Então o Nordeste Lab surgiu mais ou menos nesse bojo, assim, da gente perceber esse movimento que já estava acontecendo e aí a gente pensar, tá, a partir das discussões que a gente faz, como é que a gente pode fazer para poder contribuir com esse salto e contribuir com esse fortalecimento de mercado. Ao mesmo tempo, a gente nunca foi muito barrista, a gente está na Bahia, enfim, o projeto é sediado na Bahia, todas as suas edições aconteceram aqui em Salvador, com atividades itinerantes e tal, mas a gente sempre pensou numa perspectiva mais ampla, porque a gente também acreditava que sozinho a gente não tinha força suficiente para poder enfrentar essas dificuldades de mercado mesmo. Então essa articulação Nordeste. Exatamente. A gente, desde o primeiro ano, a gente tentou construir articulações locais. A gente dialogava tanto com secretarias locais de Estado, mas também com agentes, com associações, com agentes que a gente mapeou que poderiam ser figuras interessantes e que no primeiro ano foi até o ano que a gente conseguiu fazer isso de forma mais forte. Eles trabalhavam com a gente como se eles fossem articuladores locais. Então, pelo menos inicialmente nesse primeiro ano, em 5 estados, além da Bahia, a gente conseguiu ter essas figuras de articuladores locais que contribuíam e facilitavam esse diálogo da gente com os mercados locais. Aos poucos, Quais a gente também foi Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, o branco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, não? Pernambuco e... Estou esquecendo quem? Não, foram 4. Foram esses 4. Além da Bahia como quinto. Os outros estados, Maranhão, a gente sempre teve uma certa dificuldade. Alagoas, para a gente, é o pior estado em relação à articulação, porque para a gente, é o que a gente percebe que tem tanto do ponto de vista de política pública quanto de mercado, é o mais frágil do Nordeste. Sergipe a gente conseguiu uma articulação, mas não tão sólida quanto em outros estados. E esqueci de um estado agora, Piauí. A gente também não teve essa articulação. A gente teve participação do Piauí, mas não foi um estado que a gente logo de cara conseguiu chegar. Então a gente sempre trabalhou nessa perspectiva de ir fortalecendo passo a passo essa rede, uma rede Nordeste.
Que é isso, porque a gente acreditava que em bloco a gente tinha muito mais força. Que esse bloco, essa rede, para pensar o produto, para escoar o produto. Exatamente, exatamente. A Como gente é que vocês queria... pensavam fazer isso? Pronto. A gente estava nesse momento, assim, desse diagnóstico de, ok, temos um gargalo, temos que resolver. Logo de cara, a gente estava nesse contexto de que uma série de televisões eram obrigadas a adquirir conteúdo, ou a licenciar, ou a pensar novos projetos. Então tá, vamos aproveitar esse momento para poder convidar esses canais de televisão para virem para cá, para as produtoras se apresentarem para eles e a partir daí comercializarem. Porque havia um grande mito, assim, que foi uma das coisas que eu acho que foi uma das principais contribuições que o Nordeste Lab trouxe para o mercado local. Havia um mito de que esses canais de televisão eram inatingíveis. Eram aquelas figuras que ficavam encasteladas no Rio ou em São Paulo, não recebiam ninguém, não atendiam o telefone, etc. e tal. Então a primeira coisa que a gente fez foi trazer essas figuras para cá, colocá-los em contato com essas produtoras e fazê-los conversar. Se conhecer, trocar cartão, apresentar projeto e por aí vai. Então era o primeiro movimento que a gente tinha, assim, quebrar essa barreira que até então a gente percebia que existia. Muito mais por um desconhecimento de como chegar, ou de quem eram essas pessoas, né? Como é que eu faço, tipo, né? Qual o telefone dela? Tipo, É claro. coisas muito básicas, ou sei lá, não é qual a melhor forma de fazer um primeiro contato, é telefone, é e-mail, eu chego por alguém, enfim, é um contato, por, enfim, não é preciso de um agente. Isso, porque se tinha pensado, de alguma forma, em alguns momentos da política pública do audiovisual baiano, por exemplo, Film Commission, se pensou, Perfeito. mas nunca nessa dimensão e com esse foco, com esse Exato, recorte. exatamente. Ficava diluído em meio a várias ações que não se faziam, nenhuma nem outra, nem dialogavam de alguma Exatamente. forma, né? Que Perfeito. é uma doideira, eu não sei como é que anda a Film Commission hoje, mas era um projeto que, né, que triste pra Não gente tem. não ter, né? Mas é um pouco isso, né, André? Exatamente, exatamente. Então a ideia era cumprir esse papel de estabelecer conexões, tentar estabelecer conexões. Então logo de cara nosso foco principal foi atrair essas representantes de canais de televisão pagos. Ano a ano, esse ano vai ser a 4ª edição do Nordeste Lab, a gente foi ampliando a quantidade de TVs que a gente trouxe. No primeiro ano, se minha memória não está falhando, foram representantes de 13 canais. No ano passado foram 33. Super legal. 33 em rodadas de negócio, comercializando mesmo, mas representações mesmo participando, tiveram 44 que participaram assim como convidados de uma mesa ou participando de algum outro espaço. E ano passado também a gente fez uma ampliação que foi pensar não só em canais de televisão, mas também em distribuidoras. Pensando nas distribuidoras como esses agentes que têm que pensar a conexão entre os elos, entre a produção e a exibição, seja uma sala de cinema, seja uma plataforma de vídeo por demanda, seja a televisão e por aí vai. Então o nosso movimento de ampliação é cada vez mais atrair mais canais de televisão para virem para cá. E não só agora também, não só televisões pagas, mas a gente está se abrindo e tentando atrair canais de TV regionais. Sim. Então no ano passado, por exemplo, a TV Aratu participou. Esse ano a gente está prometido que a Band vai participar também. Vieram outros 4 ou 5 canais locais também de outros estados. Veio um da Paraíba, veio um do Ceará, enfim. Que são afiliadas locais, principalmente do SBT, da SBT Nordeste, que acho que é a rede que está mais se conectando com esse tipo de movimento que está acontecendo. Então a gente está nesses 2 movimentos. Primeiro, de tentar uma conexão mais forte com canais locais, que para a gente faz todo sentido pensando no fortalecimento de um mercado local, para que eles passem a dialogar com produtores de conteúdo independente, que eles não só produzem seus conteúdos, mas dialoguem com produtores independentes, e também pensando nesses outros agentes, distribuidoras no primeiro momento, e nosso desafio para esse ano é incorporar também plataformas de vídeo por demanda, que é esse outro filão de mercado. É um filão de mercado, perfeito, acho que é um... Só assim, não sei se vocês já trabalharam com essas análises, mas assim, no que o Nordeste Lab, de alguma forma, agregou valor às produtoras locais, porque assim, uma das questões, também um dos nossos problemas, né, de produção, né, de realização, primeiro você não ter uma constância, como foi durante muito tempo, e até, claro, ele não tem o mesmo ritmo de outros, né, outros locais. E essa falta de ritmo, de alguma forma, também vai deixando um pouco azeitado toda essa cadeia. Então, as produtoras, nós tínhamos inicialmente produtoras, trabalhavam com publicidade, só em internet, entrarmos
de volta na produção de longas, né, que ficamos muito tempo fora. Então, eram produtoras de publicidade que começaram por interesse, praticamente a Truque, né, e também outras, a Truque, com todo o investimento no cinema, que é a nossa grande referência. que abriu, ainda é em produção, mas, ao mesmo tempo, algumas outras produtoras passaram, e hoje, até com os novos atores, os estudantes recém-egressos de universidades, o qual da vida, como os grupos, né? O cinema tem essa questão, até Paula está dizendo, cinema é juntar gente, sempre foi, né? Sempre juntou muita gente, mas assim, de você ter uma turma, você ter um entorno que te ajude. E as produtoras, de alguma forma, para não ser os tubarões, elas seriam as facilitadoras. O que se via muito eram as produtoras, né? Puxa, quando você tinha um projeto mais recente, você tem que ter uma produtora para abarcar seu projeto, senão você não pode concorrer a editais ou qualquer coisa assim. E tem produtores e produtoras. Tem produtoras que partem disso, vêm de pessoas ligadas ao meio por necessidade de atender aquilo. E tem outras produtoras que ainda continuam vinculadas a outras, ou a publicidade, ou a outras questões, e eventualmente essa produção. Ou seja, que elas não estão ainda bem preparadas, ainda não entendem a lógica. E sempre assim, em relação ao realizador, que não tem uma produtora, que não se estruturou a isso, de alguma forma, não sei, acho que existe uma certa tensão. Eu queria saber se você, disso tudo que eu falei, eu falei um monte de coisa, tá? Como vocês têm visto isso, certo? Ou seja, se as produtoras elas têm atendido a esse produtor, qual a relação do produtor independente com essas produtoras estabelecidas, já que não estão poucas, agora já temos algumas estabelecidas. E essa forma mais que eu acho até bem interessante, da cooperativa, não é bem cooperativa, não é uma forma, mas uma forma cooperativa, certo? Das pessoas que produzem, se juntarem, criassem um CNPJ, mas ao mesmo tempo, nem sempre essas pessoas têm talento para aquilo e têm, em vez de saco para aquilo, né? Você tem que lidar, para ser um produtor tem que lidar com toda... Às vezes dá certo, às vezes nem tanto, né? Mas eu queria saber um pouco disso, como você vê hoje, a partir do Nordeste Lab, né? Como está a organização das produtoras, esse diálogo com os produtores independentes. Claro. Não acho acredito. Que é possível, acho que é um bom local de a gente saber um pouco isso. Isso, né? Sem dúvida, Marisa, sem dúvida. E acho que até como a gente está nesse lugar de produção do evento e tal, a gente acaba vendo muito bastidores e acompanhando mesmo que a gente não esteja diretamente ligado, sei lá, ou que mesmo que a gente não faça uma análise de dados estritamente, a gente vê pelo cotidiano mesmo, ou por número de projetos enviados, ou por número de negócios realizados e tal. A gente tem percebido assim, de forma bem clara, assim, nesses 3 anos que a gente já executou o projeto e caminhando para esse quarto, assim, que a gente está passando por um momento de transição bastante interessante, assim. Acabou que como a gente teve uma ampliação de recursos para a produção nesses últimos anos, e para se acessar esses recursos, se exigia que essas produtoras fossem cadastradas na Ancine e cumprissem uma série de exigências, então assim, só se dialogava com o CNPJ. Isso. Houve uma profissionalização. Exatamente, exatamente. E as produtoras tiveram que se adequar e passar a ter uma expertise de conseguir dialogar em como gerir esses recursos, porque eram recursos que aumentavam, assim, os projetos passaram a ser de maior porte, e como eram recursos via Fundo Central do Audiovisual, que tem toda uma dinâmica muito específica de como você desembolsa, como você prestar contas e tal, isso exigiu de toda essa gama de produtoras, exatamente, uma adequação, exatamente, uma atualização a como, tanto a como... Para dar conta disso. Exato, como acessar, como gerir, como todas as etapas, exatamente. E também com um dado que era novo para a maior parte delas, que era o retorno para o fundo setorial. Porque o fundo entra como sócio, não é um fundo perdido como outros fundos, como o Fundo de Cultura do Estado da Bahia, por exemplo, né? Que é o que a gente tem, o principal fundo aqui da Secretaria de Cultura. O Fundo Setorial do Audiovisual, ele é como se ele fosse seu sócio, então você tem que dar um retorno para o fundo. E o retorno que você dá conta positivamente ou negativamente numa próxima avaliação do projeto, né? Enfim, isso dá muito pano para manga discutir isso. Mas é importante,
importante, Mas a gente tem que discutir isso, que as políticas que a gente nem tem discutido, acho que são os pontos fulcrais para a gente poder avançar. Porque a gente não pode, a gente reclama muito, a gente não pode trabalhar só com política digital, claro. Exato. O que é mais, sim, é tudo isso. Exatamente. E acho que a lógica que o fundo traz, que é inédita até então, que essa lógica de que você é parceiro, você é sócio, literalmente, que você tem que dar um retorno para o fundo e que esse recurso que retorna vai financiar outras produções logo em seguida. Então você sai um pouquinho dessa lógica de um fundo perdido que você não tem que dar um retorno e para uma lógica de que você tem que se preocupar mais com esse retorno. Isso traz um desafio para as produtoras também de passar a se preocupar mais com a vida do seu filme, da sua série, por onde vai circular, que dinheiro você vai obter de volta. É um retorno quase garantido. Exatamente. Que é diferente de você do mercado cinematográfico. Com certeza. O mercado audiovisual, ele tem outras garantias, né? Exato. E como a gente também unir essas duas questões, né? Por que um pode alimentar o outro, mutuamente se desenvolverem, né? Acho assim, tem uma série de questões aí nessa equação das nossas políticas do audiovisual. Eu acho importante. Você parece que não, mas um trabalho como esse que vocês têm feito, eu acho que não dá para nem nada parar. Acho que tem que, de alguma forma, se relacionar com outras questões também, com outras... Uma coisa só, Marisa, que eu acho que é uma coisa... Pontes. E pegando essa mesma questão que você me trouxe, de como a gente pensa essa relação com as produtoras e tal, uma coisa que a gente se preocupa muito é assim... É um evento que tem como foco o mercado, fortalecimento de mercado, mas a gente não quer dialogar só com um mercado institucionalizado, o mercadão. Uma das nossas principais preocupações é como é que a gente pode pensar uma programação, pensando no Nordeste Lab. A gente sempre organiza anualmente um evento principal, com 4 dias, que funcionam, enfim, num formato muito semelhante a outros eventos de mercado que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Enfim, trazendo representantes de diferentes setores, produção, distribuição, exibição, agentes de vendas e por aí vai, que se reúnem ali em rodadas de negócio, em seminários, palestras, workshop, enfim, o básico, não tem muita novidade, né? O que a gente tenta de novidade são atividades itinerantes e uma tentativa de chegar a públicos que outros eventos de mercado não estão muito interessados, como por exemplo estudantes, como por exemplo agentes que estão começando nesse momento. Então a gente tenta compor uma programação dentro de uma curadoria que a gente tanto abarque os interesses aquilo que interessa uma produtora de grande porte, que está no mercado já há muito tempo, mas também que uma parte da programação que também contempla aquela figura que está chegando agora e nunca ouviu falar em fundo setorial do audiovisual, por exemplo, sabe? Então, a coisa que a gente tenta sempre negociar e mediar é fazer atividades que a gente contemple um espectro mais amplo de mercado, tanto quem está chegando agora quanto quem já está estabelecido, para não gerar o baque logo de cara, né? Então, eu acho que é esse movimento que a gente tem sentido, assim, tanto de uma profissionalização de quem já estava estabelecido antes, de quem vinha da publicidade, de quem vinha da produção de produzir curtas apenas e passou a se interessar em produzir outras coisas, e tem se ampliado cada vez mais a quantidade de gente interessada em produzir nisso, então a gente sempre fica de olho nisso, assim, a gente sentiu, me perdi um pouco na resposta agora, mas... Não, pronto, mas o que eu ia dizer é isso, tanto que a gente sentiu tanto esse movimento de... profissionalização mesmo. E ter uma relação com as produtoras. Estava falando das produtoras, isso. Né? Da aproximação com as produtoras e com outros agentes. Exatamente. E aquilo que eu tinha te falado antes, dessa quebra da barreira, eu acho que é um dos principais méritos da gente, assim, de ter conseguido, nesses 3 anos, fazer com que esse mito da inatingibilidade dessas figuras do mercadão do Rio São Paulo cair por terra. A partir do momento que a figura vem, sempre toma um café próximo, com você, né? Vai no almoço, etc e tal, você quebra o gelo, que eu acho que é uma das grandes coisas, assim, acho que o mercado nessa área, nossa principalmente, que é a área de cultura, enfim, se faz muito na informalidade, muito na conversa, muito no contato que a gente fez na faculdade, muito no cara que a gente encontra para tomar uma cerveja, e aí você estabelece a relação de confiança, né? De todo... Sim. Né? De sempre, né? Sim, as redes, as relações, verdade, né? Com quem você está mais próximo. Exatamente. Não, aquele cara ali é bom, aquele é talentoso, e o cara chega ali numa conversa de bar, tem sempre isso. E a gente desmistifica várias coisas. Que de alguma forma eu vou falar também uma coisa assim, bem enorme, né? Que foi da minha geração. Olha,
guarde aí essa distância. Que funcionava de uma forma, essa coisa de você ter do mito, né? Na minha geração, quando eu comecei a me aproximar dessa questão de cinema, a jornada era um grande evento nosso. E quando vinham as personalidades, sempre, então você, numa informalidade, como foi almoçar com o Nelson Pereira dos Santos, daí você assim, ir com as pessoas que estavam naquele, né? Era algo também, dizer, poxa, as pessoas, né, existem, têm corpo, e ao mesmo tempo, eu conheci aquela menina lá na Bahia, assim, você está lá depois numa outra situação, aí lembra de dar uma entrevista, é gentil com você, tá entendendo? Vai abrindo. Perfeito. É um pouco isso, guardou ali bem geracional. O que foi para a minha geração a jornada. Mas deixa eu fazer um parênteses que você citou a jornada, que eu acho que é uma coisa que é muito legal, assim, de... A gente tem feito um movimento no Nordeste Lab de internacionalização. E a jornada tem várias, olha, desculpe, sabe, antes de me interromper. Não, porque tem a ver com a jornada também mercado, que eu vou falar. Jornada trouxe pra gente, mesmo de forma incipiente, mercado, internacionalização, tudo foi embrião e a gente, né, de alguma forma, fora desse eixo lá que você colocou, e as coisas aconteciam aqui, assim, quando a jornada acontecia, era aqui. Era a embaixada do cinema brasileiro naquele momento e tudo saía daqui. Exato. E as decisões saíam daqui para lá, o movimento, assim, era muito bacana isso. Não, e faz todo sentido, Marisa, porque minha formação inicial e as primeiras discussões que eu acompanhei sobre produção de cinema foram na jornada. Quando acontecia ali no Sol Vitória Marina, os debates e tal, eu sempre ia para os debates, assim, desde quando eu era estudante em 2004, 2005 e tal, foi logo quando eu entrei na universidade. E um dado assim, que é muito legal que nesse momento que a gente tem feito de internacionalização é que muitas vezes, assim, ok que a gente não dialogou com 10 mil pessoas no mundo, mas assim, é muito comum assim, quando a gente diz que é de Salvador, que é da Bahia, a referência que se existe lá fora é a jornada. Assim, a gente diz, a gente organiza o Nordeste Lab, um evento de mercado em Salvador. Salvador já foi para a jornada. Isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu na Holanda, aconteceu na Alemanha. Então, assim, a referência, ainda é a grande referência de... E é importante... a grande referência da Bahia, né, em relação a assim, evento de cinema. E também nos dá a dimensão do que foi a jornada. Exatamente. Né? Da potência do que foi a jornada, e que às vezes era tão perto da gente... Justamente, e que a gente não... A gente, né, o Estado, as pessoas envolvidas, as universidades, tudo aquilo acontecia ali, passava em brancas nuvens, aquilo ali se virando para dar conta daquilo. E, ao mesmo tempo, como você diz, fora, até hoje é referência. Exatamente. E foram muito importantes as relações, olha, com o cinema africano, com o cinema latino-americano, foram assim, ponta da ponta. Exatamente. Volta a jornada. Que bom! Não, que bom, né? Porque é aí que está, mas é fruto também de um contexto, é fruto de encontro de pessoas, e você vai ter ali Schaffner, Guido, Cosme, Rudá, pensando no momento de... com certeza. Né? Aí você tinha de Minas, né, professor Barro, não sei quem via, era tão singelo de alguma forma aquele encontro, eles fumavam os charutos dele, as coisas dele, assim, encontros, e a gente ali querendo, os mini super-8 querendo fazer seus super-8 para aqui, né, no caso, mas deixa da nostalgia, deixa da nostalgia. É o último momento de nostalgia, porque eu acho também, Marisa, que assim, quando a gente tem pensado essa perspectiva nossa de internacionalização, a gente pensa assim, dentro de duas linhas, duas perspectivas. Uma é que ela venha pensando com a produção, mas que venha também pensando em formação conjunta, em atividades formativas, né? Incentivando que produtoras daqui participem de laboratórios, desenvolvimento de projetos de roteiro, etc. e tal. E as nossas tentativas de diálogo com outros mercados, com mercados internacionais, têm apontado prioritariamente para a América Latina e para a África, e acho que também isso vem de uma relação nossa, de onde que a jornada foi assim, peça fundamental para trazer esse tipo de discussão para cá, sabe? Então eu acho que mesmo tanto como eu, como o Dan e outras figuras que estão na produção do Nordeste Lab foram figuras que acompanharam assim, né, nesse último momento da jornada, acho que a gente bebe dessa fonte também. E a gente se coloca assim na perspectiva de pensar mercado, mas pensar mercado dentro de uma lógica que não seja só o mercado predatório, que não seja só o mercado grande. É pensar o mercado de forma mais ampla mesmo, sabe? Pensar que a gente pode desenvolver formas diversas de produzir
e que a gente pode e deve se fortalecer mutuamente a partir de mercados emergentes. Então, assim, se a gente pensa nesse bloco Nordeste, se a gente pensa na perspectiva de internacionalização, priorizando a América Latina e África, é porque a gente acredita que a gente pode muito mais se fortalecer mutuamente do que pensar numa perspectiva ideal, vamos dialogar com os Estados Unidos ou com a Europa em uma relação que muitas vezes vai ser predatória, sabe? Então é olhar por um ponto de vista mais realista de quem está disposto a dialogar com a gente de forma mais e também equitativa. Próximo, né? Do que tem identidades já convergentes, né? E que tem problemas similares, até, mas que falam a mesma linguagem. Contextos. Acho tanto que de produção quanto de culturais. De culturais, né? E contexto de produção que é importante. Você está bem aí? Quando vocês da conversa aí, vocês... Eu fiquei pensando, acho que você falou um pouco também sobre a relação do cinema com a televisão, mas também com a internet, assim. O que é que você, quanto, sabe, organizador do Nordeste Lab, e se tem isso na programação, se é uma preocupação, entende? Porque eu acho, assim, tipo, no meu ver, assim, nessa contemporaneidade louca que a gente tem vivendo, que a internet também é um meio muito louco, assim, com Netflix, com todos esses canais também, que não são canais pagos de TV, mas são canais que, né, têm essa produção visual também brasileira. Não sei se eles têm uma cota também. Não sei como é que funciona isso, mas eu queria saber, assim, o que você acha sobre isso. Então. É verdade. Pronto. Então, internet pra mim é um mistério também. Quanto mais eu tento entender, menos eu entendo, porque, enfim... Pessoalmente é um universo que não me interessa muito, assim, conteúdo para a internet em geral eu não gosto. Então eu já tenho uma dificuldade de entender por causa disso, mas eu tento entender. Para saber... Eu tenho preconceito. Eu posso falar do conteúdo. Veja, não sei o que, meu pai me mandou ver, eu vou, cheia, mas eu entendo. E a gente tem que mas tem que verificar isso também, né? Gerar identificação. Porque eles estão muito atentos a isso e cobram muito da gente enquanto sala de aula e tudo. E eu acho que também a gente tem que pensar nisso bem. Não, eu acho que existe muita romantização ainda em relação à internet e acho que daqui a algum tempo esse processo de convergência vai efetivamente acontecer, assim, principalmente se a gente pensa assim, expansão de conteúdo para a internet, quem sofre mais é a televisão e não a sala de cinema. Isso, assim, já tem alguns estudos que apontam isso, assim, que a concorrência mesmo, assim, que a perda maior de espectadores quando a gente pensa em, sei lá, em televisões ligadas ou ingressos vendidos, assim, a gente ainda está no movimento de crescimento de ingressos vendidos, mas as televisões estão passando por uma crise de audiência bastante forte e elas têm tentado dialogar com esse universo da internet também por conta disso. E acho que a convergência, assim, que vai acontecer é que, enfim, essas fronteiras sejam reduzidas mesmo, porque a gente já vê essas, né, Globoplay, por exemplo, que é essa tentativa da Globo de já dialogar com essa grade fluida e tudo mais. Então acho que é um movimento que vai ser cada vez mais forte e que vai quebrar essas barreiras da programação linear. Mas, em paralelo, eu tento entender também assim, o que eu penso de romantização é porque existe muita gente que faz esse tipo que tem esse tipo de discurso de que agora é possível cada um produzir o seu conteúdo, colocar no YouTube e ganhar dinheiro com isso. Não é verdade. Pouquíssima gente ganha dinheiro com o YouTube. Você tem que ter um índice de visualizações gigantesco, um índice de desenvolvimento gigantesco. E mesmo assim, para além dos envolvimentos e das audiências que você tem que ter, não é o YouTube que te dá mais dinheiro, mas é o que você ganha de publicidade, né? Então, assim, você ganha visibilidade com a produção de conteúdo, mas o seu dinheiro mesmo vem de venda de espaço publicitário. E quem ganha muito dinheiro nesse tipo de espaço são pouquíssimas pessoas, são os digital influencers, os youtubers e tal, que eu tenho muito preconceito. Eu não consigo entender esse fenômeno de youtuber, pra mim eu sou de outra geração. Gente, aí eu fui assim, mas é onde está o dinheiro da internet, digamos. O filho da minha sobrinha, de 7 anos, eu fui passar antes, você trabalha com isso, eu quero ser youtuber. Aí, as crianças todas querem ser youtuber. Exatamente. Eu quero isso, eu digo, você olha. Aí a mãe não deixa, né, porque tem... Não, e é um contexto muito difícil, assim, eu me lembro, Marisa, e Vitor, E Bruna. E Bruna também, não, porque Vitor fez a pergunta, Bruna,
quando eu ainda era estudante, tava essa pegada, vamos produzir conteúdo pra internet e tal. A gente se juntou, a gente ganhou uma grana pequenininha de um edital da Fundação Cultural do Estado, fizemos uma série pra internet de 4 episódios, né, nessa ideia. Vamos produzir conteúdo pra internet. Meu passado me condena. Pois é, mas agora nem que a gente dizia, vamos criar um canal e ficar rico. Não, né? Porque na verdade é uma perspectiva de dialogar com um público maior. Em tese, você tá lá com um espaço aberto, todo mundo pode acessar e tal. Mas é muito mais difícil você conseguir a atenção de alguém num espaço onde tem milhões de conteúdos disponíveis, assim. A grande dificuldade, por mais que a internet traga essa possibilidade de redução de custos, permitir que você coloque o seu conteúdo ali de forma muito mais prática e mais barata, o esforço que você tem de fazer para atrair audiência é a mesma coisa de uma sala de cinema. Porque assim, não é a mesma coisa, mas assim, eu digo, para você obter retorno efetivo, você vai ter que ter um esforço muito maior em investir dinheiro, a não ser que você tenha uma sorte de ter um vídeo viral que pode render por um tempo e depois vai ser esquecido, né? Que também tem esse fenômeno, né? Tem muita coisa que viraliza e depois quem viralizou é esquecido em pouquíssimo tempo, né? É muito mais efêmero, né? São processos muito mais efêmeros. Mas acho que é isso, a gente tem que passar dessa fase do romantismo, de achar que a internet é o grande... Né? O problema da distribuição no Brasil é botar o conteúdo na internet. Não é. Então acho que a gente... E também, assim, é um espaço que está se... não sabe também o que é. Né? Quem está produzindo para a internet ou quem tem algum tipo de plataforma de distribuição de conteúdo na internet também está se pensando enquanto modelo, enquanto proposta, seja um Netflix da vida, seja um cara que tem um canal no YouTube e é youtuber. Mas então todo mundo ainda tateando para saber o que funciona, o que não funciona, né? Tem a tônica lá de que tem que ser vídeos curtos, não necessariamente tem canal que tem vídeos longuíssimos, né? Para os padrões de internet de 15 minutos, tem audiências altíssimas. Então é mesmo saber, na prática, e dentro dessas especificidades, com quem você está dialogando, o que funciona ou não. Assim, ainda é um universo muito misterioso e acho que a gente ainda está tateando, mas eu ainda acho que para mim tem muito mais romantismo no ar do que efetividade em relação a... Enfim, tem muita potência, mas pouca efetividade ainda, sabe? Acho que é um ambiente muito disperso, onde você tem muita dificuldade de encontrar coisas, a não ser que você seja um arqueólogo da internet e tenha muita paciência e tenha as palavras-chave corretas para conseguir encontrar o que você quer, mas acho que é isso, é um ambiente que ele dispersa muito e isso tem os prós e tem os contras. E do ponto de vista de negócios, assim, o que despontou muito, assim, YouTube como plataforma gratuita, Netflix como plataforma paga e 10 mil outras possibilidades nesses dois espectros, né? E é um ambiente que ainda não é regulado. Então, assim, há toda uma discussão de que é necessário regular. A Ancine, inclusive, andou 10 passos atrás, porque quando o Manuel Rangel era presidente, uma das últimas coisas que ele deixou como contribuição e que deveria ser continuada era essa discussão de regulamentação de conteúdo na internet, plataforma de vídeo por demanda e tal. Mas essa nova presidência da Ancine, o Christian, já fez um movimento de restringir a regulamentação apenas para uma questão de taxação de impostos. Então, assim, é muito mais uma regulamentação financeira do que uma regulação de conteúdo, por exemplo, para estabelecer cotas de conteúdo brasileiro nessas plataformas que não existe, esse tipo de, como existe cota de tela na sala de cinema, na Amazon, na Netflix e em todas as outras plataformas que existem menores. Mas esse ainda é um universo que está em construção ainda, pode ser um monte de... está em disputa ainda. Está em disputa, está travagem, né? Ainda não tem nada... já esse movimento do Netflix em tese caindo, a Amazon subindo, enfim, tudo muito... volátil e muito rápido, né? Tudo muito rápido, as mudanças são rápidas. E assim, algumas experiências, também nessa questão da convergência, cinema, plataforma, né? Eu lembro que o Carlos Gervásio, lá da PUC do Rio Grande do Sul, no último, já tem um tempo, acho que tem uns 3 anos que ele apresentou lá na Socine, não sei se você chegou a ver a experiência deles lá, de o filme ser lançado na sala de cinema, na internet, vender em bancas de revista, aquela coisa bem da cabeça, eu acho interessante, da cabeça de Gervásio e das questões também que eles têm de experiência. Eles têm uma estrutura de pesquisa e de experimentar para comprovar as questões. E ele apresentou durante 2 anos
Eu assisti há um ano, aí eu não lembro, não consegui ler, até ele tem artigos sobre isso, e ele fez experiências com os alunos dele, bastante, de fazer ao mesmo tempo, e entrava também nas salas, tudo junto. Até a banca de revista, que foi como eles colocaram inicialmente nos anos 80 os produtos né, da Casa de Cinema, que era aquela coisa de todo mundo. Então, assim, é bem particular isso, mas é legal que tenha uma possibilidade, né? Imagine, agradeço. Queremos participar mais do Nordeste Lab. Estão convidados, inclusive, já marquem na agenda, 29 de maio a 1º de junho, lá no Iquiba. Mais uma edição, quarta edição, vai ser, enfim, confirmadíssima. 29 de maio a 1º de junho. Feriadão de Corpus Christi, né? Tipo, nem ia passar um feriadão em Salvador. É o nosso mote de divulgação. Boa sorte. Acho que é um evento nesse ano de fazer daqueles que tem que ser feito. É uma questão de resistência, tem uma posição política também de manter essa edição. Inclusive a gente faz no IPA por causa da jornada. Então, a gente usou isso como uma, né? A gente tem que incluir. Pois é, né? Esse imaginário, né? Ser ressignificar, exatamente. Né? Elaborar as coisas, né? Reelaborar, mas manter alguns. Com certeza, ícones, não perder a referência. Né? Exatamente. É seguir adiante, mas mantendo as referências. Tá. Obrigada. Obrigado a você. Qualquer coisa, estou à disposição. Oba! Pode explorar. Oba!